O favoritismo é do Lanús. E grande, né? É. Ó, de 1,88 do Lanús e a gente vê que a odd do Vasco é 4,69. E aí, Fábio, dá pra confiar em alguma coisa do Vasco, velho? Bom, outro confronto Brasil-Argentina, tá? Lanús e Vasco. O jogo que será lá no estádio Cidade de Lanús, né? A casa do Lanús. Terça às 9h30 da noite, quinta rodada. O Vasco que na Sul-Americana vem de uma goleada, né? Para o Puerto Cabello. Cara, o Vasco vem de... São 8 jogos ou 9 sem vencer? A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Guimarães, né? Por isso que é bom tê-lo sempre. É importante tê-lo, né? É porque ali de cara a gente já vê que já são 5, né? E 3 derrotas consecutivas. Isso. Meu irmão, Vasco da Gama, que século ruim, hein? Isso. Eu não vou nem dizer que fase ruim. Bom, dá uma olhadinha ali no grupo, a gente vê que é líder contra vice-líder, né? Agora, esperava-se mais do Vasco da Gama, né? E assim, se complicou, porque ele tomou esse 4x1 do Puerto Cabello, tá ali os dois times na cola, os dois times abaixo. E contra o Melgar foi a mesma coisa, né? Ele chegou a ficar na frente do placar acho que 2 vezes. Aquele jogo foi 3x3, acabou tomando um empate. O Vasco já era pra estar classificado. Resumindo, assim, o Vasco se complicou bem, né? Porque Melgar e Puerto Cabello se enfrentam. Sim. Se tiver um vencedor nesse jogo, e mesmo que o Vasco empate na Argentina, o Vasco vai sair da zona, né, de classificação. Então é um jogo decisivo para o Vasco que a gente vai ver nos confrontos. Vamos começar pelo Lanús, né? Daqui a pouco a gente foca no Vasco. Vamos falar do mandante, que até empatou em 0x0 com o Boca, né? Fora de casa, bom resultado. Venceu o Melgar, 1x0 fora de casa. Aí perdeu para o Tucumã, campeonato argentino. Venceu o San Martín, 1x0. Jogo com poucos gols, né? Sim. 0x0 com o Vasco em São Januário, né? Aí no jogo de ida dessa fase de grupos. Empatou com o Banfield, 1x1. É um time que perde pouco, mas também empata demais, joga com poucos gols. Essa é a carinha aí desse Lanús de momento. E o Vasco? E o Vasco conseguiu a proeza que com um jogador a mais... Né? Ganhando, com um jogador a mais com uma virada. Do Vitória, que estava na zona de rebaixamento. Só tinha uma vitória no Brasileirão. Perdeu de 2x1. Aí tomou 4 do Puerto Cabello. Perdeu do Palmeiras, 1x0. Empatou com o Operário, Copa do Brasil, jogo de ida. Perdeu do Cruzeiro. Né? Aí empatou com o Lanús de São Januário, empatou com o Flamengo. Até foi um bom resultado, né? Empatar com o Flamengo. E a última vitória dele foi em casa contra o Lanterna do Brasileirão, que não ganhou de ninguém. Esse é o Vasco dessa fase recente, 2025, né? De forma geral. Enfim, cara, é complicado, tá? É difícil a gente confiar em qualquer coisa relacionada ao Vasco, né? Os jogos têm sido um pouquinho mais movimentados aí nesse recorte recente. Fernando Diniz chegando agora, quem sabe isso aí não acaba mudando. Mas é uma situação meio de desespero do Vasco, tá? Porque como você disse, até um empate pode até ser que seja ruim aqui pro Vasco da Gama, né, velho? Esse é o grande ponto. E ainda tem a questão de que na Sul-Americana, o segundo lugar, ele vai ter que disputar um mata-mata a mais. Então, assim, eu acho que pro Vasco mirar a liderança do grupo, ele tem que ganhar esse jogo aqui. Difícil pro Vasco, hein? Vamos ver as odds, né? Vamos lá, momento Bet Nacional, o favoritismo é do Lanús. E grande, né? Ó, de 1,88 do Lanús e a gente vê que a odd do Vasco é 4,69. E aí, Fábio, dá pra confiar em alguma coisa do Vasco, velho? Cara, assim, talvez pelo custo-benefício um golzinho, mas ainda assim é um Lanús que toma pouco gol, né? Então... Eu acho que se a gente fosse em termos de estatísticas, a melhor opção seria essa, mas a odd ela não é tão atrativa, que seria o dupla hipótese do Lanús com menos de 3,5 gols no jogo. A odd fica apenas 1,43, tá? Pra cravar a vitória do Lanús, eu tenho um certo receio, porque é meio que um jogo de desespero do Vasco. Uma derrota aqui pode praticamente eliminar o Vasco da Gama na Sul-Americana. Seria bem difícil o Vasco conquistar uma classificação caso ele seja derrotado. E a odd não tá tão atrativa assim, 1,88 apenas. Cara, eu tenho o meu receio, tá? Por isso, considerando esse fator que... E os últimos jogos do Vasco têm sido muito movimentados também, né? Eu acabo gostando mais do empate ou Lanús combinado com mais de 1,5 gols no jogo. Eu acho que pelo menos 2 golzinhos aqui nesse jogo a gente vai ter. Eu acho que 1x1 é um palpite muito viável para esse jogo, tá? O Vasco nessa situação de desespero. Você até citou o gol do Vasco como uma possível opção, né? Tem um odd de 1,69. Eu não descarto um golzinho do Vasco nesse jogo, tá? Até acho que possa pintar gol aqui. De cabeça do Verratti sempre pode ser que acabe pintando, Cara, pra mim esse jogo tá com a cara de 1x1 ou 2x1 Lanús. Eu acho que vai ser por aí. Mas ao mesmo tempo pode muito bem ser um 2x0. Vai ser a estreia do Diniz, né? Tem esse detalhe que pode dar uma animada na turma lá. Cara, arrumada eu acho complicado, mas pelo menos um ânimo, né? Pode-se dizer assim, né? Fator psicológico pode ser que acabe prevalecendo aí a favor do Vasco, não sei. Enfim, eu gosto dessa opção por causa desse fator Vasco precisa do resultado. Eu me apego muito a isso. Acho que o Lanús não vai perder dentro de casa também. Então eu gosto dessa opção aí. O dupla hipótese do Lanús com mais de 1,5 gols no jogo. Muito bem. Então dica dada aí para esse confronto Argentina e Brasil, né? Pela Copa Sul-Americana.